Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 7 de Reshvan, 5783. É o primeiro dia de novembro de 2022. À tarde com a Torá. Estamos aqui para trazer a Parashá semanal, a porção semanal dos estudos da Torá. Esta semana, nós estamos com a terceira Parashá, Lech Lechá. Vá por ti, vai para ti, vai em busca de si mesmo. Ou seja, os ensinamentos estão focados sobre a questão: vá para dentro de si mesmo, para buscar o seu eu verdadeiro e potencial. Então, nesse aspecto, estamos aí aprendendo realmente com Abraão, estes aspectos de nos voltarmos para dentro de nós mesmos e buscarmos o nosso eu essencial, que está conectado e sempre deve estar conectado com a fonte inesgotável, a fonte essencial da nossa vida, Deus, o único Criador, o único Salvador, aquele que de fato está realmente acima de tudo e de todos. Então, nós estamos aí nessa Parashá da semana, Lech Lechá, e hoje é o terceiro dia da semana, portanto, nós estamos na terceira aliá, a terceira leitura da Torá. Estamos aí, vivenciando os dias reais, nos quais nós não podemos nos furtar, bem como também não temos como realmente sermos indiferentes com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ou seja, a situação que o nosso país está vivendo é uma situação que, de fato, está afetando a tudo e a todos. E nós precisamos realmente estarmos aí discernindo, o que é e o que não é, bem como o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer, não é verdade? Então vejam bem, amados, nós como Benei Noach, nós estamos dentro das nações. E as nações, elas de fato são responsabilidade dos Benei Noach. Qual é a nossa missão? Vimos aí ontem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala de forma bem clara: lutar contra o mal é uma causa nobre, quando necessário. Porém, a nossa função primordial ou essencial, mais importante ainda do que lutar contra o mal, é realmente trazermos luz para este mundo tenebroso. Ou seja, trazer a luz divina, a consciência de Deus. E na leitura de hoje, da nossa Parashá, terceira leitura, nós temos aí uma palavra em que o nosso Rebbe nos chama a atenção também, com referência a isso, sobre a escada da consciência divina. É um trabalho, mas ele precisa ser constante. Ele tem que ser contínuo, ou seja, não pode ser interrompido. À medida que nós assumimos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ou seja, o nosso Rav Yaakov Geranstad, que é a liderança no Brasil do movimento Benei Noach Brasil. Então, essa é a nossa liderança. Então, nós estamos focados exatamente dentro dessa questão. O nosso Rebbe Menachem Mendel, os seus Hassidim, os seus rabinos, do Rabá de Benei Noach e os demais conectados com o Rebbe, são os emissários do Rebbe. E o nosso Rav Yaakov Geranstad é um emissário do Rebbe, um dos emissários do Rebbe. E ele, como na nossa liderança está no movimento Benei Noach Brasil, então nós somos emissários do nosso Rav Yaakov. Nesse sentido, então nós somos emissários, todos nós, emissários
do nosso Rebbe através do nosso Rav Yaakov Gerenstein. Então, os ensinamentos e os aprendizados do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. Então, nós temos aí exatamente um aspecto entre as nações. E esse aspecto entre as nações é exatamente a nossa responsabilidade de trazermos luz para este mundo tenebroso entre as nações. Lutar contra o mal está dentro do aspecto de que nós precisamos identificar o mal, né? O mal em todos os seus aspectos e ramificações de perversidades. Ok? Então, lutar contra o mal é uma causa nobre. Então, nós lutamos contra o mal diariamente, não restam dúvidas, né? Contra o mal, contra a perversidade. Mas, essencialmente, nós precisamos trazer luz, a presença divina através das nossas vidas, no ciclo onde nós habitamos, coabitamos. Aonde podemos chegar, mesmo através da tecnologia, no sentido virtual, na qual nos encontramos no momento, né? Precisamos levar essa consciência divina. E por isso, né, a nossa palavra final do nosso Rebbe Menachem Mendel vai nos trazer também sobre a questão, a escada para a consciência divina. Ela não cessa, ela não para, ela é contínua, né? Então, uma das formas que nós lutamos contra o mal, quando dentro do nosso histórico real dos últimos dias, né, dentro do nosso aspecto brasileiro, fomos, né, realmente às urnas, e lá nas urnas nós lutamos contra o mal. Como que nós identificamos essa questão contra o mal? Vejam bem, amados, como que de fato a situação ela é muito crítica. Ela é muito crítica. Por quê? Veja bem, a nossa paraxá desta semana, ela começa de forma bem clara. Fecha as duas. Ela começa de forma bem clara. O que é a bem clara? Disse Deus a Avraham: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Resumidamente, de forma simples. Ponto. Como que nós identificamos o mal e como que nós combatemos o mal? Ou seja, os que são a favor de Abraão e o povo judeu de Israel são aqueles que realmente estão associados, por assim dizer, com aqueles do bem, que amam a Israel, que amam Jerusalém, que amam o povo judeu. Então, automaticamente, ele vai andar com aqueles que assim agem. E então, Deus disse: abençoarei os que te abençoarem. Mas aqueles que são contra o povo judeu, contra Israel, eles são contra Deus. Então é inadmissível nós nos associarmos, concordarmos, apoiarmos aquele que é o cabeça de um segmento político ou religioso ou de uma sociedade em que é contra Deus, porque é contra Israel, contra o povo judeu e contra a sua palavra automaticamente. Vejam bem que os primeiros que parabenizaram, né, o dito cujo de eleito, né, foram exatamente quem? Exatamente lideranças de ditadores e de terroristas, que o objetivo deles é destruir o povo judeu, é destruir Israel. Como que você vai se associar a isto? Então vejam bem, amados, que na realidade, nesse primeiro tópico da nossa A Tarde com a Torá, é para nos chamar a atenção de que a luta contra o mal é uma realidade, mas a essência nós trazemos luz divina. Isso é consciência de Deus. Porque vejam bem, em determinados segmentos religiosos que se dizem judeus,
que se dizem monoteístas e companhia limitada, tem pessoas que, entre aspas, se manifestaram alegremente pela eleição de um perverso. Por que perverso? Porque é contra o povo judeu, contra Israel, porque é contra Deus. Como alguém pode ser monoteísta desta forma? Como alguém que pode se dizer que ama Israel, Jerusalém e o povo judeu, se está associado com o perverso, que quer exatamente o quê? A destruição. Então vejam bem, o mal é aquele que quer destruir todas as raízes dentro da nossa realidade brasileira, que quer destruir todas as raízes judaica-cristã. O nosso inimigo, amados, por assim dizer, não são os cristãos na atual conjuntura. Preste atenção no que está acontecendo. E nós precisamos levar essa consciência divina. Nós precisamos romper as trevas. Por quê? Porque, infelizmente, muitos no meio judaico-cristão do monoteísmo, tem muita gente que está associado com o perverso. E agora o nosso povo, o nosso irmão brasileiro, é o nosso irmão brasileiro, é a nossa nação, é a nossa responsabilidade. Está correndo um grande e terrível perigo. As nossas preces são importantíssimas. Levar a luz divina é importantíssima. Trazer preces de bênçãos para a nossa nação, para que tenha uma escalada superior, ou seja, subindo de consciência divina, é importante. E onde pudermos levar isso, nós precisamos o fazer e não ficarmos escondidos ou omissos ou algo semelhante. Não vamos sair por aí batendo panela, botando fogo aqui, ali, acolá e etc e tal, enfrentando as forças de segurança e companhia limitada. Não é nada disso. Em absoluto, não é nada disso. Nós precisamos levar a consciência divina às pessoas. Nós precisamos levar as pessoas a olhar para os céus e buscar realmente naquele que está acima de tudo e de todos, a sua esperança, confiança e salvação. É isso que nós precisamos fazer. E realmente, aqueles que estão dentro do campo monoteísta e que estão associados com os perversos, que Deus venha abrir as mentes dele e quebrantar os corações. Porque como pode ser monoteísta e apoiar os inimigos de Israel, do povo judeu, da consciência divina? Isso mostra de fato como que o coração está bem empedrado e como que a consciência divina está realmente longe daquela pessoa. É só refletir sobre os fatos. Disse Deus a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Andas com perverso, perverso és. Por que Lote, nós vamos ver aqui na nossa aliada de hoje, por que Lote, o sobrinho de Abraão, se separou dele? Entre outros aspectos que veremos, mas dentro daquilo que estamos focando nessa primeira parte, porque Ló era perverso. Ló era perverso. Ele escolheu se separar do Tzadik, seu tio. Ele era perverso porque ele preferiu
as Campinas de Sodoma e Gomorra, porque mostravam que o enriquecimento seria rápido, devido aos campos férteis que ali havia. Ele era perverso, ele era mau, ele era materialista. E Abraão foi por outro lado, aonde a visão física, materialista, não era igual às Campinas de Sodoma e Gomorra, que Ló escolheu. Mas Abraão, ele foi pelo caminho oposto de seu sobrinho Ló, mas ele foi na confiança da promessa divina. E onde foi que Deus falou com ele e falou para ele que as bênçãos continuariam com ele. E Ló, ao se apartar de Abraão, perdeu as bênçãos, perdeu a proteção. É a mesma coisa dos chamados monoteístas que se associam com os perversos e acham que pode depois chegar na sua congregação, na sua comunidade, na sua casa, abrir a Torá lindo e formoso, achando que Deus está ouvindo ele, e não está. Por quê? Porque ele se separou do tzadik Abraão. Gente, é uma questão de inteligência. Nós estamos vivendo dias difíceis em que a inteligência está sendo afrontada. E as pessoas estão seguindo mais o coração enganoso. A semelhança de Ló, achando que em comunhão, parceria com o perverso, ele poderá prosperar. É um absurdo um monoteísta ou que se diz judeu dizer que se alegrou com a eleição do perverso, associado com terroristas. Meu Deus do céu. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. É uma loucura espiritual isso daí. Então, amados, por isso, para encerrarmos essa primeira parte, fica aqui a nossa prece no Salmo 121, porque o nosso povo está precisando muito de ser chamado a sua atenção mais do que nunca, de olhar para os céus e colocar toda a sua esperança e confiança em Deus, no único Criador, no único Salvador. Somente dele é que vem a salvação. Pois o Salmo 121 diz assim, que seja este Salmo uma bênção para a nossa nação e uma bênção para o nosso povo, para poder a consciência divina ser renascida, refortalecida, que possa a centelha divina do nosso povo brasileiro possa ser acesa para esses momentos difíceis e, acima de tudo, para aquele que detém realmente como cabeça da nação o poder executivo, aquele que se encontra ali, para que ele tenha esta sabedoria divina para poder tomar a decisão correta. Ok? Salmo 121, um cântico para ascensão. Ergo meus olhos para o alto, de onde virá meu auxílio? Meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra. Ele não permitirá que resvale teu pé, pois jamais se omite aquele que te guarda. O guardião de Israel jamais descuida, jamais dorme. Por isso, toda a nossa confiança em Deus, não neste ou naquela instituição, ou neste ou naquele personagem, mas toda a nossa confiança em Deus. Deus é tua proteção, como uma sombra te acompanha a sua destra, ou seja, a destra de Hashem acompanha aqueles que olham para os céus e buscam nele refúgio, verdadeira esperança, verdadeira segurança, verdadeira salvação. A destra significa a bondade, a benevolência, a misericórdia do soberano dos mundos.
De dia não te molestará o sol, nem sofrerá de noite sobre o brilho da lua. O Eterno te guardará de todo o mal. Ele preservará a tua alma. Estará sob sua proteção ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Que sejam estas bênçãos de Hashem para a nossa nação, para o nosso povo. Baruch Hashem. Vamos mandar aqui um shalom para o Ezequias Zeca, o Nando Macene, de Foz do Iguaçu, Paraná, Maria de Fátima Pereira, Débora Ateret, São Paulo, capital, Nagai Silva, Rio Branco, Acre, Eliezer Rodrigues, o casal Abel e Lourdes, né? O seu Abel e a dona Lourdes, que há pouco tempo estavam morando aqui em Salto Grande, São Paulo, e agora estão lá em Goiás. Então, ao casal, o seu Abel e dona Lourdes, o nosso shalom. Jesse Costa, Salvador, Bahia, Valbevan Oliveira, Abimael Amorim, da cidade Glória do Goitá, lá em Pernambuco. A Deise Lins, o Abel Secom, Chapecó, Santa Catarina. Humberto Silva Barros, o Nelson Gonçalves de Barroso, Minas Gerais. E o nosso Mazartov vai hoje para a Leandra Simplício, de Caraguatatuba, né? E o Valmir Sarmento, nosso querido emissário lá em Brasília, né? O Valmir Sarmento, e também, né, o nosso cantor de cânticos Benem Noah, né? Então entre lá no YouTube e procure o canal Valmir Sarmento, e ali você vai encontrar muitos cânticos Benem Noah, né? E também o nosso querido amigo Sérgio Jorras, de Piracicaba, interior de São Paulo. Então, aos nossos amados, Mazal Tov, com muita proteção, saúde, sucesso e vida longa, né? Com as bênçãos do Eterno, desde agora e para sempre. Amém. Vê. Amém. Aleluia. Estamos aí com o Jandir Dias. O Jandir Dias, se não me engano, acho que é do Piauí, né? A Luciana Rodrigues, Marília, a Inês Martins, aqui de Piragi, região nossa, bem como a Marli Estael, Vitória, Espírito Santo, quem mais está por aí? A Carla de Costa, Barra Velha, Santa Catarina, a Vânia Ivonete da Silva, né? Baruch Hashem, a Vânia Ivonete é de a Yaritza Verônica Sanches Rubles, lá do Chile. Quem mais está por aqui? A Inês Martins está falando, hoje é o nível do Isaac, filho do Jânio. O Isaac, sobrinho da Inês Martins, né? Então, ao Isaac, né? Mazal Tov, com as bênçãos de Hashem sobre a sua vida, familiares, né? Com muita proteção, saúde e sucesso e uma vida longa, Baruch Hashem. A Eliane Menezes Torres, né? A Eliane, não me lembro da sua cidade, Eliane. Bota para nós aí o nome da cidade, ok? Baruch Hashem. O nosso querido Emerson Felipe da Silva, o nosso emissário aqui na Sinagoga Benem Noah, Jardim Silvestre 2, Bauru, Baruch Hashem, ok? E vamos em frente à medida. A Malu também está por aí, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. A Eliane Menezes Torres é de Corumbá, Mato Grosso, né? Mato Grosso, Baruch Hashem, ok? Então, amados, a nossa terceira leitura está no capítulo 13, verso 5, e vai até o verso 12 de Gênesis, né? Canelas preparadas, depois o início, a primeira parte aí foi para preparar a canela, então a massagem foi à base de varas. Então, para preparar a canela, agora vem o cajado. Então vamos lá em frente, ok? Baruch Hashem.
Então, a nossa terceira aliá, capítulo 13, verso 5 de Gênesis, né? Nós estamos aí na continuidade sobre as questões dos testes de Abraão, né? A sua ligação entre ele e seu sobrinho, que saiu com ele da terra de sua parentela e companhia limitada, né? Então, estamos aí. A Maristela Maciel, Correia Pereira, né? E o marido Ronaldo, né? Que são lá da cidade Raul Soares, de Minas Gerais, Baruch Hashem. Ok. Então, o verso 5 diz assim: Lot, que acompanhava Abrão, né? Também tinha rebanho, gado e tendas. A pastagem da terra não podia suportar aos dois grandes rebanhos, de Lot e o seu tio, e não podiam permanecer juntos. Atritos começaram a acontecer entre os pastores dos dois lados, né? Os pastores de Lot reclamaram com Lot, né? E ao mesmo tempo afrontavam, né, os pastores de Abrão, dizendo a eles que eles eram abusadinhos, porque afinal de contas o patrão deles, Lot, era o único herdeiro de Abrão, e era ele que iria herdar todas as riquezas e rebanhos de Abrão. Então aí os pastores de Lot, né, afrontavam os pastores de Abrão. Então Abrão disse a Lot que não haja atrito entre mim e ti, pois as nações, as pessoas, os nossos vizinhos, né, dirão: ah lá, ó, Abraão e Lot são parentes e vivem em atritos. Não é bom isso, né? Então vamos decidir da melhor forma, né? Se você escolher ir para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte, e assim sucessivamente. Então, verso 10 diz: Lot observou a terra e viu que toda a planície do Jordão, todo o caminho para Tsoar, estava cheio de água, isto antes, né, da destruição de Sodoma e Gomorra. Então havia muitas árvores com o próprio, parecendo, né, como o próprio jardim de Deus, o Éden, fértil como a terra do Egito. Então assim Lot ele escolheu para si toda a planície do Jordão. Lot viajou do leste para o oeste e se separaram um do outro. Abrão viveu na terra de Canaã, enquanto Lot habitou nas cidades da planície, tendo migrado até Sodoma, onde montou tendas para si, para seus pastores e gado. Mas os habitantes de Sodoma, que é Sodoma, eram intencionalmente muito perversos e eles pecavam contra Deus de forma voluntária e intencional. O perverso é assim. Então, o monoteísta vai se associar a um perverso que peca contra Deus. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, já agora no verso 14, né, ao verso 18, nos fala, né, Deus promete terra a Abrão. Deus disse a Abrão, depois que Lot o deixou: levanta teus olhos e do lugar onde tu estás, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, pois toda a terra que tu vês, eu darei a ti e aos teus descendentes por toda a eternidade. Olha a palavrinha-chave aí, mais uma vez mostrando que o nosso planeta não vai virar pó, ok? Eu farei teus descendentes como o pó da terra, assim como o homem não é capaz de contar todos os grãos de pó da terra. Também teus descendentes não poderão ser contados. Levanta, caminha pela terra, através de seu comprimento e largura, pois eu darei a ti. Abrão partiu e montou sua tenda com Sarai, já que lhe fora prometida que ele teria filhos, né, com ela. Ele se estabeleceu nas planícies de Mamre, em Hebrom, e ali ele construiu um altar para Deus. Então, vamos, né, de bom grado, por assim dizer, vamos então para o cajado. Eita, vamos lá. O que o cajado tem para nós hoje? Então vejam bem, quando Abrão ele realmente fala para
fala para o Lote, né? Não vamos brigar, não é bom isso, você escolhe para onde você for, eu vou para o lado contrário. Então Lote, ele decidiu estabelecer-se na cidade de Sodoma, que é conhecida como Sodoma, e as 4 cidades vizinhas que estavam localizadas exatamente às margens, ali paralelamente com Sodoma. O seu solo estava, por isso, bem irrigado, pois havia muitas águas, rios, e havia ali ótimas terras de pasto para o gado de Lote. A decisão de Lote foi um erro. Por que foi um erro? Porque os habitantes de Sodoma eram os piores de toda a terra de Canaã. Eram ladrões e assassinos. Naqueles tempos, o pior insulto que podia fazer alguém era chamá-lo de sodomita. Que erroneamente muitos dizem por aí outras coisas. Mas o que era um sodomita? Ele era um ladrão e assassino. Era o pior insulto que podia haver naqueles dias. Chamar alguém de sodomita. Por quê? Porque o sodomita, ele era essencialmente ladrão e assassino. Em todas as suas ramificações. Ladrão de realmente roubar a mente das pessoas. Ladrão no sentido de fazer com que as mentes perdessem a consciência divina. Qualquer semelhança nos dias atuais não é mera coincidência. Por aí você tira uma base, um monoteísta falar que apoia um perverso, que é contra Deus, que foi eleito aí, né, sob as circunstâncias duvidosas, entendeu? Então por aí você tira uma base. Então, chamar alguém de sodomita naqueles dias era um grande xingamento. O que você está encontrando nos dias de hoje? Chamar alguém de honesto é vergonhoso. Chamar alguém do outro lado, né, de outra forma, né, é honroso. Corrupto, ladrão, assassino, é protegido por leis, por justiça. Eram os mesmos dias de Sodoma e Gomorra. Ladrões e assassinos, protegidos por leis que eram fabricadas nos dias de Sodoma e Gomorra. Entre elas, era proibido ajudar o pobre. Era proibido ajudar um pedinte. Era proibido ajudar uma pessoa necessitada. Qualquer semelhança nos dias atuais não é mera coincidência. O Ló, ele tinha consciência do único Deus. Ele aprendeu com o seu tio. Ele sabia muito bem quem era o Deus do seu tio. Ele conhecia muito bem que havia só um Deus que estava acima de tudo e de todos. Mas ele preferiu se associar com os perversos. Qualquer mera coincidência entre alguns monoteístas nos dias de hoje não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E por que Ló ele decidiu? Porque ele queria se dar bem, levar vantagem, numa boa, rapidamente. Não importando se, para isso, precisasse se associar com perversos, ladrões e assassinos. E entendeu? Por isso, nos dias atuais, qualquer coincidência não é mera coincidência, né? Com a realidade dos dias. Ló, ele cometeu 2 erros cruciais, 2 erros fatais. Primeiro, ele se separou de um tzadik, de um justo. Quando alguém
se separa de um tzadik, é porque ele vai associar-se com um perverso, um ladrão, um assassino. Entendeu? Segundo erro fatal de Ló, estabeleceu-se entre perversos. Ou seja, ele foi morar com perversos. Ele foi se associar com os perversos. Ele se tornou vizinho de perversos. Ele chamava os perversos de irmãos. Entendeu? Irani Braga de Mendonça, Nova Lima, Minas Gerais e família, Baruch Hashem. Lote deixou de ver o mau caráter dos sodomitas, porque esperava enriquecer-se em Sodoma, mas no final ele saiu arruinado, como nós vamos ver na próxima aliá, né? Na próxima porção aí. O que podemos aprender com referência a Lot? Os nossos sábios dizem em Pirkei Avot, a ética dos pais, lá no capítulo 1, verso 7. Afaste-se de um mau vizinho e não se associe com um perverso. Vamos repetir? Às vezes alguém não ouviu direito. Vamos repetir? A ética dos pais, Pirkei Avot, capítulo 1, verso 7. Afaste-se de um mau vizinho e não se associe com um perverso. A Irani Braga está postando aí Isaías, né, capítulo 33, verso 15, né? Aquele que anda em justiça, ele fala com retidão. Aquele que rejeita o ganho da opressão, que sacode as mãos para não receber peitas, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar do, deixa eu ver se eu consigo falar do derramamento de sangue. Aí. Pronto. E fecha os olhos para não ver o mal. O mal. É meio complicado aqui. Eu e o celular. Muitas vezes nós não nos entendemos. Mas é isso daí, né? Isaías 33, 15, né? Ou seja, de acordo exatamente com a ética dos pais, nós precisamos andar em justiça. E por isso o nosso papel entre as nações é importante. O nosso papel agora no Brasil é muito importante, porque de fato o nosso país, o nosso povo está muito, mas muito perto da beira do abismo. Então por isso somos aconselhados a nos unir a amigos que nos incentivam a ser bons e praticar o bem. E precisamos nos afastar daqueles que nos influenciam a agir erradamente. Então volta aquele mesmo princípio, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Certo? Então é exatamente dentro desse aspecto aí. Então Ló, ele preferiu andar com os perversos. Ele apartou-se da justiça. Essa é a realidade. Enquanto que Abraão, ele seguiu o caminho dele em confiança absoluta a Deus. Simplesmente isso. Em confiança absoluta a Deus. E por isso, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos falando aqui, né, sobre o último versículo da nossa aliá de hoje, capítulo 13, verso 18, em que fala que ali em Mamre, em Hebron, ele construiu um altar. Então aqui, nessa questão do altar, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre a escada da consciência divina, né? Então ele construiu um altar para Deus. Então na realidade nós vimos aí anteriormente que Avrão, ele construiu 3 altares, ou seja, são 3 níveis
no sentido de consciência divina, progressão, subir na consciência divina. Então Abraão, ele construiu o primeiro altar em agradecimento a Deus pela promessa de sustento, filhos, família e uma terra. E isso corresponde ao nosso relacionamento com Deus através do cumprimento de preceitos que dão vida à alma e sustentam nossa conexão com o corpo. Então, esse primeiro altar, que tem essa conexão de agradecimento, está conectado, sem sombra de dúvidas, aos nossos serviços de preces. Então, por isso, no primeiro momento em que nós temos a nossa prece espontânea, as nossas orações espontâneas na presença divina, nós simplesmente precisamos aprender a agradecer. E nesse sentido, dentro desse aspecto aqui, né, é exatamente obedecendo às 7 leis universais, obedecendo à vontade divina, a Techuvá, as preces diárias, o estudo da Torá e a Tzedaká, nos alimentam e nos fortalece realmente a estarmos aí no altar de agradecimento. O segundo altar foi exatamente como reconhecimento à dádiva divina da Techuvá, a oportunidade que Deus dá para o retorno a Deus, para o genuíno e verdadeiro arrependimento. Então esse altar expressa como devemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus para restaurá-lo após havermos pecado. Então, ou seja, a porta da Techuvá jamais está fechada. Ela precisa, de fato, estar cada vez mais nós precisamos cada vez mais estarmos conectados exatamente com a Techuvá. E o terceiro altar, com o propósito único de elogiar a Deus, esse altar expressa a nossa capacidade de abandonar o nosso senso de individualidade, independente, para assim nos unirmos a Ele, né? Toda a realidade culminará nesse nível de consciência divina com a chegada de Mashiach, o justo Mashiach. Então, nos dias de Mashiach, na redenção final, a consciência deste futuro alimenta nosso anseio por seu advento, os dias de Mashiach. E Deus fará a sua chegada tanto mais próxima quanto maior for o nosso anseio por ela. Ou seja, os dias de Mashiach serão de fato abreviados quanto maior for o nosso cumprimento, ou seja, a nossa obediência à vontade divina, aos mandamentos divinos, preceitos divinos, e quanto maior for o nosso anseio, a nossa busca, o nosso desejo, a nossa esperança, a nossa confiança, que os dias de Mashiach sejam para agora e agora mesmo. Amém, vê, amém. Então, é nesse aspecto que os 3 altares de Abraão nos chamam a atenção exatamente para esta realidade, para que nós possamos, sem sombra de dúvidas, estarmos conectados. Altar significa serviço a Deus. Seja o que for, aconteça o que acontecer, o nosso serviço a Deus não pode parar. Seja pandemia, endemia, guerra, seja guerra nuclear, seja o perverso conduzindo uma nação, etc. e tal. O nosso serviço a Deus não pode parar. Ponto. A nossa confiança absoluta, ela está em Deus, precisa estar em Deus. Ponto. Então, por isso, à medida que nós vamos nos encaminhando para a frente, precisamos nos apartarmos realmente do perverso, não estarmos associados com eles. E nós precisamos levar as pessoas à consciência divina, à consciência de Deus. Associar-se ao perverso é apoiar o que ele faz,
é concordar com o que ele faz. Associar com o perverso é aprovar o que ele faz de errado contra Deus, contra Israel, contra Jerusalém, contra o povo judeu. Por que você acha que o sistema quer, de fato, perseguir todos aqueles que têm uma consciência, no aspecto geral, judaica cristã? Por que você acha? Porque o grande empecilho para o sistema é uma consciência de Deus. Mesmo que alguns tenham uma visão opaca, uma visão um pouco turva, mas tem alguma coisa que está na sua consciência, levando-o a olhar para o céu e buscar a Deus. Então, por isso, amados, de fato, como diz a Ética dos Pais, capítulo 1, verso 7, afaste-se de um mau vizinho e não se associe com um perverso. É o que Lot fez. Ele se desvencilhou de um tzadik e ele se associou com os perversos. E isso foi a sua ruína. Não somente espiritual, mas em todos os aspectos. Por quê? Porque quando ele saiu de Sodoma, o que veremos mais à frente, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Perdeu tudo. Assim é o perverso. Ele pode ter, aparentemente, algum progresso, alguma vitória, entre aspas, no momento. Mas a sua conclusão é nada. Por isso a nossa confiança em Deus precisa ser cada vez mais fortalecida e cumprirmos a nossa função entre as nações, e no caso específico nosso, né, com o nosso povo brasileiro, nosso irmão, levar a eles a consciência divina, a luz divina, a presença de Deus e levar a eles. Salmo 121 é um exemplo, olhar para os céus, somente de Deus vem a nossa salvação, o nosso refúgio verdadeiro e seguro. Só dele vem a verdadeira resposta que traz consolo, conforta e fortalece cada uma das nossas vidas. Por isso, vamos estar aí conectados com os 3 altares de Abraham e podemos prestar a Hashem cada dia mais um serviço autêntico ao nosso Deus e servir ao nosso próximo, trazendo luz divina, trazendo, de fato, a única palavra que liberta o ser humano, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Até amanhã. Shalom, shalom. Confie em Deus. É dele que vem a verdadeira resposta. Shalom, shalom.